Glória a Deus. Igreja do Senhor, a paz do Senhor. Amém. Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Versículo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Que nos diz: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, invocamos o Teu nome, a Tua presença mais uma vez, agradecemos ao Senhor
pela tua bondade, pelo teu amor. Graças a Deus pelo privilégio de estarmos perseverando. Graças a Deus pelo privilégio de estarmos na tua presença. O Senhor é o Deus desta igreja. Todos nós que aqui estamos, Senhor, fomos um dia tocados pelo Senhor. Todos nós um dia, Senhor, fomos levantados dentre os mortos pelo Senhor. E hoje nós estamos aqui como vivos espiritualmente para cultuar ao Teu nome. Permita-nos, ó Deus, Te adorar, Te louvar, estarmos na Tua presença de todo o nosso coração, com seriedade, com sinceridade, com legitimidade em Deus. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus que a nossa igreja tem agido com sabedoria de Deus. E alguma coisa bem espontânea, bem gostosa que tem acontecido entre nós. Nós ouvimos aí notícias de aglomerações em igrejas tendo surtos e aglomerações e sem máscaras, né? E isso não tem acontecido entre nós, graças a Deus. Nós temos agido com responsabilidade e os irmãos estão fazendo um rodízio espontâneo, né? Uma coisa boa, porque se os irmãos que vêm para a escola dominical, se os irmãos que vêm na quinta-feira, se estivessem todos aqui, teríamos excesso de público aqui, né? Então, nós estamos vendo, graças a Deus, alguns irmãos vêm na quinta, outros vêm na escola dominical, e outros vêm no domingo, mas graças a Deus, irmãos, o importante é que nós estamos vendo que os irmãos e que a igreja está bem, glória a Deus por isso. Alguns irmãos não podem estar aqui entre nós, outros a família não deixa, outros... Então nós respeitamos totalmente a decisão, né? Hoje a nossa irmã Elisângela está cuidando da filha dela, que não está bem de saúde, a Carol está nos acompanhando, Deus abençoe, irmã Elisângela. O irmão Marcos, a irmã Paula também não podem estar aqui entre nós, deixamos também a saudação, estamos intercedendo pela vida deles. Irmão Isaías também, irmão, nós vamos orar por ele ainda esta noite, está internado, né? A irmã Luzia, sua companheira, está lá juntamente com ele, sempre fiel, sempre ajudadora ao nosso querido irmão Isaías. Ele teve febre, ele teve dores e precisou de ser internado também. Nossa irmã Dircinha não tem vindo, mas irmãos, vejam a necessidade de cuidado, irmãos. Toda a casa da irmã Dircinha pegou Covid, toda. Eu perguntei para ela se podia dizer, ela disse que sim. Então todo o quintal dela lá, os filhos dela, as pessoas que moram lá, pegaram. Mas que interessante, né, irmãos? Ela tem 75 anos, pressão, coração, um monte de coisa, e ela não sentiu nada. Ela está com Covid, falou: pastor, eu estou dormindo bem, estou até comendo melhor. Olha que interessante, irmãos. Então não dá para a gente saber o que realmente acontece no organismo de cada um, não é? Então só é isso que está acontecendo, irmãos. Nós louvamos ao Senhor, né, porque a igreja do Senhor está caminhando. Quem cuida da igreja, sabe, Deus tem os seus instrumentos, Deus tem os homens, mas quem cuida da igreja é o Espírito Santo de Deus, aleluia. E com Ele, irmãos, não tem falha. Ele é o Todo-Poderoso. E nós vamos, irmãos, ministrar a palavra de Deus nessa noite, e eu senti, sabe, irmão, de abrir um pouco o meu coração, porque o que ocorre, né? A irmã Yasmin não está aqui, mas nem o meu cocunhado André, pastor André, que são psicólogos, né? Mas nós temos ouvido muito, irmãos, de um número crescente de pastores
que têm procurado ajuda psicológica e até psiquiátrica, né? A gente sabe que psiquiatria, né, eu não sei dizer exatamente a diferença, mas eu sei que a psiquiatria usa até medicamentos, né? Então tem aumentado demais a procura, porque, irmãos, os pastores estão sofrendo, e sofrendo bastante. A carestia chegou para os pastores também, o isolamento chegou para os pastores também, o desânimo chegou para os pastores também, a vontade de não ir para o culto chegou para os pastores também. A vontade de ficar em casa e ligar a televisão e se distrair, esquecer da vida, chegou para os pastores também. A vontade de ficar em casa, enfiar a cabeça na coberta, num quarto escuro e ficar lá, sabe, à noite, num domingo à noite, num horário de culto, chegou para os pastores também. Todos eles. E às vezes uma pessoa que não tem a responsabilidade de ponta, ele tem vontade de ficar na televisão, tem vontade de ficar lá na coberta a cabeça num quarto escuro, ele fica. Mas o pastor não, irmão. Faça sol, faça chuva, tenha vontade, não tem, ele tem que estar lá. Então os mesmos problemas, os mesmos desânimos que uma pessoa tem, o pastor também tem. E ele tem que estar lá, ainda tem que dirigir o culto, ainda tem que pregar a palavra de Deus, tem que ouvir as pessoas. Então, sabe, irmãos, então para isso existe o dom, para isso existe a chamada, para isso existe a graça de Deus, para isso existe assim, não quis, então agora tem que aguentar, e é verdade, e os pastores estão aguentando sim, estão fazendo a obra. Mas, irmãos, nós somos chamados não para ser o peso uns aos outros, não para ficar julgando uns aos outros, não para ficar atacando pedra uns nos outros. Nós somos chamados para ajudar uns aos outros. Então, se os pastores têm as dificuldades, têm as suas adversidades também, e eu posso ajudar o meu pastor, o que eu devo fazer? Ajudar, não é isso? Ter um coração de oração, ter um coração de participação, porque a Bíblia fala que Deus vê essas coisas e se agrada quando nós procedemos assim, né? Deus, ele se agrada. Então, nós vamos ministrar a palavra de Deus nessa noite e temos procurado agir sempre com responsabilidade na ministração e nas pessoas que ministram, e nós queremos pedir, irmão, participa do culto, né? Queremos te pedir, adore a Deus, queremos te pedir, interceda, queremos te pedir, ajude para que a obra não fique mais difícil do que é, mais sofrida do que é. Mas se todos nós colocarmos a mão no arado e empurrarmos do lado certo, a obra do Senhor anda mais gostosa, mais bonita, e nós todos ganhamos, não é? Se nós fazemos a nossa igreja bonita, se nós fazemos a nossa igreja melhor, depois nós mesmos vamos desfrutar disso daí, não é? Então, eu digo para os irmãos, não é, que nós estamos nesse momento e nós precisamos estar unidos, irmãos, não é? A Bíblia ensina a orar pelos pastores, pelas autoridades. Então nós temos isso sim, e Deus proverá. O Senhor tem ajudado os pastores até aqui, tem me ajudado até aqui, e eu acredito, irmãos, que nós vamos atravessar essa fase, cruzar a linha de vitória, chegar lá do outro lado cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Então vamos juntos, irmãos, fazermos a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, nós fizemos uma leitura nessa noite de Samuel indo até a casa de Jessé para escolher um de seus filhos para ser o novo rei de Israel, que seria o segundo rei de Israel. E nós vemos aqui, irmãos, que a Bíblia está dizendo, o Senhor mesmo falando para o profeta Samuel, dizendo que o homem vê de um jeito e o Senhor, nosso Deus, vê de outra forma. O Senhor nosso Deus, a Bíblia diz que Ele olha para o coração. Deus olha para o coração. O que vale realmente, né, irmãos, diante de Deus é o
coração. Por isso que ele nos diz: dá-me o teu coração. Porque ganhou o coração, irmãos, ganhou tudo, né? Ganhou o coração, ó, conquistou o coração da moça, conquistou o coração do moço, conquistou o coração de tal pessoa, ganhou o coração, está ganho, né? Então o Senhor olha para o coração. E é bonito, irmãos, nós sabermos que o nosso Deus olha para o nosso coração. É bonito nós sabermos que, sendo assim, irmãos, não há necessidade nenhuma de haver intermediário. Você que está aqui na casa do Senhor nessa noite, você que está ouvindo a palavra de Deus, que está sendo transmitida agora ao vivo ou posteriormente, é importante nós sabermos o que? Se nós estamos pensando alguma coisa, se nós estamos sentindo alguma coisa, independente de sair dos nossos lábios, porque Deus ele ouve e Deus vê também, mas independente de sair dos nossos lábios, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando, nós temos a convicção: Deus conhece, Deus sabe, Deus está ouvindo. Aleluia. Então, irmãos, não há necessidade de nenhum intermediário. Não há necessidade de eu estar num quarto orando. A Bíblia ensina a ir para o quarto, sim, e nós temos insistido nesse ponto aqui. Mas eu posso estar na condução, eu posso estar no mototáxi, eu posso estar no meu trabalho, sentindo alguma coisa, pensando alguma coisa e falando com o Senhor nosso Deus. Então nós podemos falar com Deus. Não precisa de padre, não precisa de pastor, não precisa de irmã consagrada, não precisa de irmão consagrado. Deus é Deus Todo-Poderoso, Ele conhece. Eu não devo pensar que Deus está olhando só as coisas erradas que eu estou fazendo. Eu devo pensar que Ele está olhando meus bons sentimentos também, os meus problemas, as minhas dores, e que Deus está olhando com um olhar de pai, com um olhar de quem quer ajudar, de quem quer abençoar, de quem quer fortalecer. Devo pensar do meu Deus assim, que eu tenho acesso direto. Pode ser o pior pecador de Avaré, não importa, ele está pensando e Deus está vendo. Então ele consegue, ele pode falar com Deus. Então, irmãos, se eu tenho essa convicção, não adianta eu querer impressionar a igreja. Não adianta a igreja querer impressionar o pastor. Não adianta o marido querer impressionar a esposa o marido, sabe? Só tem validade até um certo limite. Não adianta nós queremos agradar, nós queremos convencer, às vezes nós investimos as nossas forças e todas as nossas armas, e o nosso objetivo é convencer tal pessoa. Mas não adianta eu conseguir convencer o meu próximo se o meu coração for diferente daquilo que eu consegui convencer o próximo. Não adianta, porque eu consegui convencer o próximo, mas e Deus que vê? E o Senhor nosso Deus que sabe a verdade? Então, a coisa mais importante que eu devo me preocupar em primeiro lugar, quando eu me relaciono comigo mesmo e com o meu próximo, seja ele quem for, a coisa mais importante: Deus está vendo se a verdade que eu estou falando é a verdade que Ele assina embaixo, é a verdade que está diante dos olhos de Deus ou não. Se eu consigo me relacionar com o meu próximo com uma verdade que Deus aprova, com uma verdade segundo Deus, eu estou num caminho vitorioso, eu estou num caminho vencedor. Então, irmãos, o que importa para mim não é gastar as minhas energias em tentar convencer o próximo. Eu preciso gastar a minha energia em ser verdadeiro diante de Deus. Aleluia. Mesmo que às vezes para dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, eu falhei. Mesmo que seja para dizer: Senhor, eu fui bem intencionado, o Senhor sabe, eu falei a verdade. Então, irmãos, às vezes não existe, a gente não consegue convencer o próximo, mas o importante, a coisa número um é nós nos relacionarmos com Deus. Esta deve ser a nossa preocupação. Essa deve ser a nossa preocupação. Isaías, irmãos, capítulo 29 e versículo 13. O Senhor,
ele fala para nós do coração. Ele diz assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Quer dizer, irmãos, o que é esse temor? Religião, rituais. Então, o temor para com Deus é um ritual, é uma rotina que a pessoa cumpre, né? Então se aproxima até do Senhor, mas o Senhor está dizendo aqui: mas o seu coração se afasta para longe de mim. Então não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer é um coração perto de nós. E como que Deus faz, irmãos, para conhecer, para saber as coisas que estão no nosso coração? Irmãos, Deus usa muitas coisas, e algumas coisas que Deus usa para saber o que está na minha vida, o que está na sua vida, né, o que está no meu coração, no meu ser, são as circunstâncias desta vida. Eu tenho dito aos irmãos que nós estamos, irmãos, num momento difícil, e nós estamos construindo o nosso diário. Nós estamos construindo a nossa história, né? A pandemia de 1920 passou e a vida continuou. A pandemia de 2020, ela passará, ela vai continuar, e nós vamos olhar para trás e nós vamos pensar: que capítulos eu escrevi da minha história, como eu me comportei, como eu agi no momento em que eu estava na dificuldade, no momento que eu estava lá, naquele momento tão difícil, né, que nós estamos vivendo. Então nós estamos escrevendo a nossa história. E em Deuteronômio, irmãos, o Senhor também fez com que o seu povo passasse por um momento tão difícil, para que ele pudesse saber o que estava no coração das pessoas. E as pessoas escreveram em Deuteronômio 8 a sua história. Deuteronômio 8, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. E aqui, irmãos, para te humilhar, para te tentar, ou em outra versão, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, irmãos, o que veio da parte de Deus? Não era o diabo que estava tentando, que estava provando. Não eram os homens que estavam provando um ao outro. Está dizendo que o Senhor fez isso, colocou o povo no deserto. Deserto árido, de animais peçonhentos, animais venenosos. Está dizendo aqui que o Senhor humilhou. Está dizendo aqui que o Senhor provou as pessoas. Está dizendo que o Senhor deixou as pessoas ter fome. Trouxe o sofrimento às pessoas durante 40 anos. E por que o Senhor fez isso daí? Te humilhou, te deixou ter fome, te tentou, te provou. Por que o Senhor fez isso daí? Para saber o que estava no seu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos, se guardarias ou não as suas palavras. Então agora, irmãos, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo no mundo, nós não sabemos exatamente o que é isso daí, mas nós sabemos de uma coisa: Deus está olhando os nossos corações. Deus está olhando como nós estamos reagindo.
Deus está vendo como nós estamos procedendo. Se nós estamos confiando nele, se nós não estamos, se nós estamos guardando os seus mandamentos, se nós não estamos. Então isso é claro aqui em Deuteronômio capítulo 8. Aconteceu isso daí quando o povo estava no deserto. E hoje nós estamos numa situação difícil também. O que mais que a Bíblia ensina, irmãos, de Deus olhar os nossos corações? Jó também passou por uma situação muito difícil, muito delicada. Jó capítulo 1, e no versículo 8 até o versículo 11, existia um diálogo bem conhecido entre o Senhor e o tentador. Então Jó capítulo 1, versículo 8, a palavra diz: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde ou à toa? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste. O seu gado está aumentando na terra. Mas aí vem a palavra, irmãos: Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha só a expressão que diz: Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti, contra ti na tua face. Esta foi a acusação que veio contra o Jó, semelhante àquilo que o Senhor fez lá em Deuteronômio capítulo 8, humilhou, deixou ter fome, provou, passou pelo frio da noite do deserto, pelo calor do dia do deserto, passou por todas aquelas dificuldades para saber o que estava no coração. Então ele estava dizendo: toca na vida dele, toca na saúde dele, toca na família dele, toca nos bens dele, toca nos planos dela, toca para ver o que vai acontecer. Irmãos, qual é o nosso nível de revelação e conscientização entre Criador e criatura? Qual é o nosso nível de revelação, de conscientização? Nós somos, irmãos, adoradores condicionais ou incondicionais? Nós temos uma fidelidade a Deus condicional ou incondicional? Nós temos uma comunhão com Deus incondicional ou condicional? Irmãos, nós cantamos, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Não cantamos? Só que tem uma coisa: cantar um hino como este é uma coisa, mas viver um hino como este é outra coisa. Nós cantamos: não o adoro pelo que Ele faz, mas eu o adoro pelo que Ele é. E aí, quando o Senhor não faz da forma como nós imaginamos, como nós agimos? Irmãos, como se diz na expressão, e se nós formos atingidos, como nós agimos? E como se diz assim, se o Senhor permitir, por que Deus permitiu isso? Como é que nós vamos agir? Então, irmãos, sabe o que acontece? É isso que nós estamos dizendo. O Senhor, Ele sonda os corações. Por que o Senhor permitiu que Jó fosse tocado em tudo aquilo que ele tinha? Porque o Senhor sabia que Jó ia dizer: no saí do ventre da minha mãe, e no eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
Porque, irmãos, que nós temos aqui nesta noite pessoas que enterraram seus filhos, pessoas que enterraram os seus esposos, pessoas que enterraram as suas esposas, pessoas que olham e falam: meu Deus, como eu gostaria que fosse diferente, como eu gostaria que esse plano fosse diferente, como que eu gostaria que essa situação fosse diferente. Quantas pessoas aqui que já sangraram na vida, na alma, que já suaram, quantas pessoas que têm cicatrizes, quantas pessoas que têm feridas que não saram, mas continuam dizendo: só o Senhor é Deus. Continuam aqui nesta noite e continuam aí nos seus lares dizendo: só o Senhor é Deus. Quer dizer, apesar de toda a adversidade, quando foi dito da minha vida: olha, será que eu não tenho cicatrizes na minha vida? Será que a Marlene não tem cicatriz na sua vida? Será que você não tem? Então, quando foi dito: olha, toca na vida do Joel, toca na vida do pastor Joel, para ver se ele não vai blasfemar de ti. O que eu posso dizer? Até aqui eu glorifico o Senhor do céu e da terra, aleluia. Até aqui o irmão está vencendo, a irmã está vencendo, porque nós não somos pessoas que vão dizer: se Deus não fizer do jeito que eu quiser, arrisca ali, Ele não é o meu Deus. Não, Ele já deu a revelação, Ele já deu a maturidade para nós sermos adoradores, assim, olha, adorar a Deus, às vezes sangrando, às vezes chorando, às vezes derretendo, mas continua sendo fiel, continua tendo comunhão, continua sendo um adorador. Por quê? Porque Deus revelou, porque Deus abriu os olhos. É claro, irmãos, que nenhum de nós está chamando sofrimento, quer sofrimento. Nenhum de nós quer isso daí, deseja isso daí. Mas quando está dizendo: ó, o Senhor provou, o Senhor humilhou, o Senhor deixou ter necessidade, é para que Deus seja glorificado, é para que nós mesmos saibamos o quanto nós adoramos ao Senhor nosso Deus, quanto nós temos a revelação dEle. No livro de Provérbios, irmãos, no capítulo 27 e no versículo 6, o que a Bíblia fala? Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Quer dizer, até os beijos e os abraços de quem não é fiel aborrecem a gente, mas quando se ama, né? Em outra versão diz: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Sabe, irmãos? Então, a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco. Então, se por acaso Deus faz, ou Deus permite, como se diz, um sofrimento, irmãos, em nossas vidas, se Deus até permite isso daí, são feridas leais, feitas por quem ama, ou permitidas por quem ama, por quem quer o nosso bem. Sabe, irmãos, a gente passa por situações que nós vamos mostrar realmente, como se diz assim, para saber o que está no coração, machuca para ver o cheiro que tem, para sentir o cheiro que tem, para saber o que está lá no coração da pessoa. Machuca que nós vamos ver. Essas flores aqui, eu já disse isso aqui mais de uma vez, elas são artificiais. Mas se eu pegar aqui, irmãos, uma rosa, uma flor natural, e esmagar aquela flor, ela exalará, ela soltará um perfume maior do que se ela não for machucada. Então nós, irmãos, no momento em que nós somos feridos, isso acontece conosco também. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós exalamos o perfume de Cristo, o perfume de Deus, as coisas de Deus. Então quando nós temos, irmãos, acontece
na nossa vida a oportunidade. Não é, sabe, dentro de quem tem o perfume de Cristo, não sai praga, não sai maldição, não sai mau desejo. Isso até acontece na nossa vida, esses sentimentos até vêm, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele repreende, ele resiste, ele sabe que isso não deve ser uma realidade na vida dele. E o que é normal? Quando nós somos machucados, sai o que? Sai o perdão, sai o amor, sai a misericórdia, sai a compreensão. Nós temos uma oportunidade maior e melhor de mostrar Deus para o mundo, o perfume de Deus que está em nossa vida para o mundo, quando nós somos feridos. É isso que a palavra de Deus fala para nós. Então, irmãos, quando nós somos machucados fisicamente, sai sangue. Quando uma pessoa que é machucada espiritualmente, se ele tem o perfume de Cristo na vida, ele vai vazar perfume, ele vai vazar o Espírito que vai glorificar ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. E aí, irmãos, nós vamos ver que realmente nós vamos ter aquela experiência. Olha, agora eu sei, agora eu compreendo que eu não estou vindo para a igreja por causa do meu pai. Agora eu compreendo que eu não estou vindo por causa do meu esposo, por causa da minha esposa. Agora eu compreendo que eu não estou vindo para a igreja porque eu sou um religioso. Agora eu estou entendendo que eu tenho um chamado de Deus. Agora eu estou entendendo que eu tenho uma revelação de Deus. Agora eu estou entendendo que eu tenho Deus na minha vida. Agora eu estou compreendendo que Deus trabalhou na minha vida, porque em outros momentos eu não suportaria uma prova como esta, uma dificuldade como esta. Em outro momento eu não faria, mas diante dessa adversidade, agora eu estou vendo que Deus tem um plano na minha vida e que eu estou na presença do Senhor. Quando é que nós temos isso, irmãos? Quando nós somos machucados, quando nós somos feridos, quando o Senhor olha o nosso coração e nós conseguimos ver, nós conseguimos sentir, nós conseguimos permanecer incondicionalmente na presença do Senhor. Então, irmãos, nós somos testados continuamente. Isso acontece. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, que é a leitura da ceia, e versículos 18 e 19. 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 18 a 19. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. O que é dissensão, irmão? Divisões, né? Há entre vós divisões, e em parte o creio. Aí o apóstolo Paulo fala: e até importa que haja entre vós heresias, ensinamentos errados, falsidades. Para quê? Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, irmãos, eu já fui, sou e serei machucado. Você já foi, é e será machucado. Já foi, é e será provocado. Já foi, é e será colocado diante das adversidades, diante das situações. E a Bíblia fala: é bom que isso aconteça. Isso deve acontecer. Porque quando machucar uma pessoa, vai sair perfume. E quando machucar outra pessoa, não sairá perfume, sairá coisas ruins. Quando machucar outra pessoa. E a Bíblia fala: importa que isso aconteça, para que os que são sinceros se manifestem. Então, irmãos, as provações, as dificuldades, os comentários, as insinuações ao pecado, as adversidades, as lutas, os sofrimentos espirituais, materiais, eles acontecem de toda sorte em nosso meio e sempre acontecerão.
E o que Deus está esperando de nós? Reação. O que Deus está esperando da minha vida? Posicionamento. O que Deus está esperando? Deus está olhando o meu coração diante de uma situação. Diante de uma, como nós estamos vendo aqui, diante de uma dissensão, diante de uma fome, diante de um sofrimento, diante da perda de um familiar, como Jó teve, diante de tantas coisas. A Bíblia fala: importa que haja isso daí, para que os que são sinceros se manifestem. Então, irmãos, vamos ser aprovados, vamos manifestar o bom cheiro de Cristo, vamos manifestar que nós glorificamos a Deus, vamos manifestar que nós somos incondicionais, mas que nós somos leais ao Senhor, porque a Bíblia ensina, porque Deus espera isso de nós. É isso que o Senhor está mostrando aqui para nós. Importa. Então, irmãos, nós somos colocados diante das provas. E aí, como nós vamos agir? Para que os que são sinceros se manifestem. Olha, mas a palavra de Deus diz isto. A palavra de Deus diz isso, mas eu vou fazer assim. Está escrevendo a sua história, irmão. Está escrevendo a sua postura. A palavra de Deus diz isso, então eu vou fazer assim, está escrevendo a sua história. Então, irmãos, a vida, ela nos coloca diante de provações. A Bíblia nos coloca diante de ciladas até. A Bíblia fala que o homem, o ser humano, é apanhado na sua própria astúcia. Olha, o Davi, irmãos, foi um rei, foi um rei quase que incomparável, não é? Um homem segundo o coração de Deus, um homem aprovado por Deus, e ninguém metia as caras com Davi, porque ele era rei, todo mundo quietinho. Davi, irmão, já tinha aqui, olha, eu não pesquisei a fundo, mas o Davi já tinha seguramente mais de 20 anos de reinado. Mais de 20 anos que ele era o rei de Israel. E ainda tinha pessoas da família do primeiro rei, da família de Saul, que estava lá no meio dele. Mas como que aquelas pessoas estavam lá no reinado de Davi? Deus conhecia os corações, o Davi não. Mas eram pessoas, irmãos, que não tinham o coração apoiando o rei Davi. E aquilo estava guardado dentro dele, mais de 20 anos de reinado, e aquilo estava guardado. Mas um dia, irmãos, apareceu uma oportunidade para que se colocasse para fora aquilo que estava no coração de Davi. Por isso, irmãos, a necessidade de ser honesto com Deus. Por isso a necessidade de não ter cantinhos escondidos. Às vezes nós não temos condições de falar com palavras, mas nós podemos, irmãos, pela fé, assim, pegar na mão de Jesus assim, e falar, levar Jesus lá naquele quartinho escuro do nosso coração, e dizer: Jesus, eu não tenho nem coragem de falar, mas olha para isto, Jesus, me ajuda, isso está errado. Pedir misericórdia a Deus, porque está lá, irmãos, e o Senhor conhece. E nós precisamos de levar Jesus lá para limpar aquilo. E o que aconteceu com o rei Davi? Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 5. O Simei estava lá. Está dizendo: e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. Sabe, irmãos, quando a pessoa está lá, um cachorro morto, fala isso daí, as pessoas? Chutar cachorro morto é fácil, né? Às vezes, sabe, quando você está no seu pior momento, e eu estou falando assim, uma linguagem pesada, chula até, mas a começar de mim e passando por nós, né? Para a gente entender o que quer dizer. Sabe quando se fala o chutar, quando está naquele
pior momento da vida, que mais precisa, que está enfraquecido, quando Davi estava lá sendo perseguido pelo seu próprio filho, ia saindo e amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando-o Simei dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, eis-te agora na tua presença, porque és um homem de sangue. Quer dizer, irmãos, como que foi o reinado de Davi? Foi um reinado íntegro. Ele teve a oportunidade de matar Saul, teve a oportunidade de fazer tantas coisas erradas, mas ele falou: não se faz coisas erradas, porque Deus não aprova coisas erradas. Então ele chegou no trono limpo, ele chegou no trono abençoado, mas tinha lá alguém que achava de uma forma diferente, e dizendo: olha, um homem sanguinário, usurpou, tomou o lugar errado, e guardando aquilo no coração, e guardando, de repente apareceu uma cilada para Simei. Ele saiu de lá fugido, Davi saiu de lá fugido, saiu de lá enfraquecido, Davi saiu de lá num momento de adversidade, naquele momento que ele mais precisava de ajuda. Agora é a hora. Aí Simei revelou aquilo que estava dentro do coração dele. Então, irmãos, o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor sonda o que está dentro de mim, o Senhor sonda o que está dentro de nós. Por isso que nós dissemos no começo: não adianta, irmãos, querer impressionar o próximo, não adianta querer convencer o próximo. A melhor coisa, irmãos, é nós convencermos a Deus. A melhor coisa é nós estarmos limpos com Deus. A melhor coisa é nós não termos segredos com Deus. Por quê, irmãos? O que está escrito na leitura da ceia? Importa que haja essas ciladas. O Simei caiu numa cilada, porque depois, irmãos, um dia, dois depois, o Davi voltou, e aí depois o Simei veio lá baixinho: Davi, me perdoa, Davi, me perdoa por aquilo que eu fiz. Mas ele caiu na cilada. Então isso acontece, irmãos. Importa que haja entre vós. Irmão, você vai receber uma mensagem do WhatsApp, você vai receber um telefonema, você vai receber uma conversa de corredor, você vai receber uma conversa de rodinha, você vai ver alguma coisa na televisão, vai acontecer alguma coisa na sua vida, e você deve vigiar, deve estar atento. A Bíblia fala: importa que haja, para que os que são sinceros se manifestem. Eu devo de sentir: eu quero ser fiel ao meu Deus, eu quero estar dentro da sua palavra, eu quero ser aprovado pelo Senhor. Está escrito aqui, irmãos: importa que haja entre vós. Então, isso que aconteceu na vida do Simei, que estava guardado lá dentro dele aquilo, ele achou que o Davi ia cair, falou: agora eu vou acabar de empurrar ele. Foi uma cilada para ele. O que eu preciso fazer então, irmãos? Orar a Deus, ler a palavra de Deus, ter vida com Deus e andar na palavra de Deus, porque quem anda direito anda seguro. Quem anda na palavra do Senhor anda seguro. Se Deus está com você, irmão, se Deus, irmão, é o teu companheiro, pode ter certeza de uma coisa: você vai continuar de pé, você vai continuar vitorioso, você vai ter uma história bonita para o Senhor nosso Deus. Na sua vida, naquilo que Deus preparou para você. Isso não é coisa de pastor, não, irmão. Isso é coisa de indivíduo, é coisa de pai, de mãe, de cidadão, de crente. É coisa da vida. Nós seremos vitoriosos se Deus, irmãos, está na sua vida como crente, na minha vida como crente. Nós continuaremos de pé para a glória de Deus. Aleluia. É isso, irmãos. Deus olha para o nosso coração. Então é melhor andar direito. Então, irmãos, a gente pode achar assim: é difícil, né? Então ser crente, é difícil seguir o Senhor, servir ao Senhor.
Lá em João, irmãos, capítulo 6, já estamos indo para o final. Capítulo 6 de João, versículo 60. Quando as pessoas começaram a ouvir Jesus pregar, o Jesus da Bíblia, não o Jesus fora da Bíblia, porque quem o pode ouvir? Então os discípulos ouvindo Jesus pregar, duro é esse discurso, é duro ficar ouvindo essa palavra. Quem o pode ouvir? Jesus falou isso para a multidão que estava lá com ele. E aí no versículo 65, para não ficar muito comprida a leitura, no versículo 65 diz: e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Está vendo só, irmãos? As pessoas não estavam lá por nada além da revelação da palavra de Deus. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, eu tenho convicção que os irmãos não estão aqui por causa de prédio, por causa de Brasil para Cristo. Os irmãos estão aqui por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu tenho esta convicção, e nós trabalhamos para isso. Sabe, irmão, a gente mora num lugar, mora em outro, vem pastor, vai pastor, muda de igreja, de congregação, mas não importa, o Jesus é o mesmo. Nós estamos aqui por causa. Então, irmãos, quereis também vós retirar-vos, disse o Senhor? E disse: para quem iremos nós? Então, irmãos, por que eu falei do nível de revelação que Deus deu? Olha o que Jesus fala: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido, se por meu Pai não for revelado. Então é Jesus, irmãos, que revela, é Jesus que se revela para a pessoa. Ah, mas eu não consegui aquela namorada, também não vou ser mais crente. Cadê a revelação? Ah, mas eu tive um problema no meu casamento, Deus me abandonou. Deus não é comigo. Se Deus me amasse, Ele não seria comigo. Foi machucado com o cheiro que saiu. Tive um problema no meu casamento, então cadê? Não vou ficar mais com Deus. Cadê a revelação? Não, mas eu sepultei meu pai, eu não vou seguir mais a Deus. Por que Deus não curou ele? Não, mas eu sepultei meu filho. Por que meu filho morreu? Por que Deus não usou o seu poder para guardar? Eu vou deixar esse Deus. Cadê a revelação? Cadê o conhecimento? Cadê? Então, quando vem, irmãos, a adversidade, quando nós nos lembramos que tem uma eternidade que nos aguarda, vem a luta, vem o sofrimento. Ah, eu vou me jogar para o inferno agora, eu vou me jogar para a morte agora, porque Deus não me ama mais. Então cadê a revelação? Então o que Pedro diz? Senhor, Tu tens as palavras da vida eterna. Engraçado, né, irmãos? A Sabesp vai lá, a conta da gente estoura, a gente fica aborrecido com a Sabesp, às vezes certo, às vezes errado, fica aborrecido, aí depois a gente precisa abaixar a cabecinha e voltar lá na Sabesp. Por quê? Porque não tem concorrente. É ou não é? Quem vai cavar um poço? Então, quer dizer, a gente precisa de água. E não importa se a Sabesp aborrece a gente precisa de voltar a ela.
né? Aí vai lá CPFL, me aborrece, te aborrece, a gente vai lá, corta energia, daqui a pouco precisa se humilhar, falar, então liga, vai. O nome vai para o CPF, vai para o SPC, e a gente precisa por quê? Porque precisa de energia elétrica. Aí o Detran te aborrece, mas você não precisa de licenciar seu carro, precisa colocar a placa no carro. Então precisa se submeter, porque não tem como, Detran, Ciretran, são coisas da vida, mas precisa de voltar, mesmo que o Ciretran, que o Detran aborrecer alguém, precisa voltar. Ah, eu não gosto do cartório onde faz casamento aqui, não tem um espaço, não é do meu jeito. Então, não, eu não gosto do cartório que registra as escrituras, só tem um. Se você quer comprar ou vender, é obrigado a ir lá naquele cartório. Se brigar com o funcionário, brigar com alguém, depois precisa baixar a cabecinha e voltar lá. Por quê? Porque precisa. São coisas da terra, não dá para ficar sem água, não dá para ficar sem luz, não dá para ficar sem coisas que nós precisamos. E nós voltamos. E como nós podemos nos atrever, irmãos, a querer nos aborrecer com o Criador e falar, eu vou virar as costas para o Criador? Se nas coisas da terra, nós, ainda que engolindo, nós vamos lá e nos sujeitamos àquilo, eu quero te dizer, irmãos, o Criador nós não precisamos de engolir, o Criador nos ama, Ele nos quer bem, o Criador enviou seu Filho para ser o nosso Salvador, Ele prova o seu amor para conosco, então jamais, o Criador fará alguma coisa de mal para nós. Tudo que Ele faz é a mais pura prova do seu amor. O que eu preciso é crescer, o que eu preciso é ter uma revelação maior. Por isso eu vos digo, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então, se aconteceu alguma coisa, se tem alguém frustrado, se tem alguém revoltado, se tem alguém questionando a Deus, se humilhe e volte-se para o seu Deus, porque Ele vai te sarar, porque Ele vai te curar, porque Ele vai trabalhar na sua vida. Aleluia! Ele vai fazer isso daí. Se nós não podemos ficar sem água, sem luz e coisas desta vida, imagine ficar sem Deus. E às vezes o camarada lá do Sabesp, CFL, é maldoso mesmo. Estou falando em tese. E nós precisamos de ir lá. Quanto mais a um Deus bom, a um Deus criador. E a gente vai querer ficar lá, irmão, questionando Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Ele é o Criador, Ele é o dono, Ele é o Senhor do céu e da terra. Então, irmão, se nas coisas terrenas a gente precisa se sujeitar, o que dirá nas coisas eternas? Então, irmãos, quando se fala Jesus Cristo é o Senhor, isso não é apenas uma poesia, não é apenas uma poesia, não é apenas uma linguagem de crente, isso é verdade, Ele é o Senhor. E para encerrar, quero só ler Salmo 15, e versículo 1 e 2. Salmo 15, 1 e 2. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente, fala a verdade, segundo o seu coração. Aleluia. Põe lá, Thaís, de novo, por favor. Volta lá no primeiro. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Irmãos, Deus está vendo, irmão, Deus está sondando, Deus sabe tudo, aleluia.
Vamos ser leais, vamos ser sinceros, vamos nos esforçar, irmãos, para sermos íntegros diante do Senhor nosso Deus, porque nós só temos a ganhar. Um mundo de malandragem, um mundo de... Isso daí não leva a gente para lugar nenhum, irmãos. Vamos buscar a direção e o quebrantamento do Senhor nosso Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E acabou, irmãos. Não adoro por o que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Não é? Então, irmãos, sabe, a gente canta isso, sabe que tem muita gente que canta, mas no menor você começa a questionar Deus. Mas eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus nessa noite veio para te dizer, as coisas não são assim, para me dizer, as coisas não são assim. Nós vamos amadurecer um pouco mais na presença do Senhor. Amém, queridos irmãos. Que Deus nos ajude, vamos aplaudir ao nosso Deus. Ministério de louvor, pode vir para cá, por gentileza. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar em pé para juntos nós louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Quem pode louvar esse louvor que o pastor acabou de falar de coração? Glória a Deus. Amém? Vamos adorar a Ele de todo o nosso coração, que nós possamos louvar e adorar a Ele e praticar, né, aquilo que nós cantamos e louvamos ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos adorar ao Senhor Jesus com este louvor. Eu aprendi
irmãos, pode sentar um pouquinho, por gentileza. Pode sentar um pouquinho. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar a Diana, que completou mais um ano de vida. Vamos apresentá-la, nossa irmã aqui da sede. Vamos apresentar a irmã Benedita, do irmão Joaquim, que também fez aniversário esta semana. E ela está pedindo oração pelo filho dela também, Daniel. Nós já oramos na quinta-feira, vamos orar novamente hoje. E também a Márcia, esposa do presbítero Francisco, que completou também aniversário, acho que foi ontem, né, dia 22. Então nós vamos apresentar a Márcia também, em nome de Jesus. Vamos apresentar a irmã Dilma. A irmã Dilma mandou saudação para a igreja. Os irmãos recebem, irmãos? Amém? Amém. Nós vamos apresentar a irmã Dilma e ela está pedindo oração pelo filho dela, chamado Kleberson Martins. E nós somos uma igreja que ora pelas pessoas, nós vamos orar. Também vamos continuar orando pela irmã Lázara. Vamos continuar orando, irmãos, pela irmã Dirce, uma Dircinha. E vou ser repetitivo aqui, irmãos, mas a irmã Dircinha também mandou os agradecimentos e a saudação para a igreja. Os irmãos recebem, irmãos? Amém? Amém. Irmã Dircinha, e eu perguntei para ela, pode falar, irmã Dircinha? Ela falou, pode. Toda a casa da irmã Dircinha está com Covid. Toda a casa dela, inclusive ela. Então nós estamos orando por ela, para que Deus tenha misericórdia, conforte, console o coração dela. Estamos orando pelo irmão Marcos, a irmã Paula. Eles não estão aqui por motivo de saúde. Nós estamos orando por esse casal, em nome de Jesus. Estamos orando pelo irmão Isaías. Pai do Senhor, irmão Isaías está nos acompanhando, está internado, e nós estamos apresentando nosso irmão em nome de Jesus. Estamos apresentando o irmão Lorival, teve um problema de trabalho sério, e nós dissemos que ia ajudá-lo em oração. Da Vila Martins, da irmã Rosângela. Vamos apresentar também o irmão Valdirei, também está com a guia lá para fazer um procedimento, né, irmão Valdirei? Estou esperando ser chamado. Nós estamos apresentando o nosso irmão. Vamos continuar orando pela irmã Alice, pela irmã Terezinha, pela irmã Celina. São irmãs que não estão podendo comparecer à casa do Senhor. Peço oração pelo irmão Arnaldo, da Vila Marcos, problema de saúde, de trabalho, está sofrendo pelo lado financeiro. Também a irmã Elisângela, como já dissemos, pediu oração pela Carol, que é a filha dela, que não está bem de saúde. Saudações à irmã Elisângela, a Carol e a toda a família. Nós tivemos uma escola dominical hoje maravilhosa. Estava chovendo, ameaçando chuva, frio. Falei, meu Deus, mas que momento família, irmãos, que momento abençoado. Que coisa, sabe? Que pena que não pôde estar presente. Querendo Deus, domingo que vem nós estaremos aqui de novo estudando crescimento espiritual. Pastor Marcos André, pastor Brasil para Cristo, do Rio de Janeiro. Que escritor de escola dominical. Eu já vi muita revista de escola dominical, mas a do Brasil para Cristo é a melhor que tem. Eu nunca vi uma revista de escola dominical igual a do Brasil para Cristo. E eu frequento escola dominical desde 81 e são as melhores essa revista. Então, muito boa. Domingo que vem é crescimento espiritual. Os professores se preparam, cuidam, e é uma coisa linda, não é? Nós estamos aqui nessa noite com o Fernando, que veio juntamente com a Cíntia. Dá um sinalzinho com a mão aí, Fernando. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fernando é bem-vindo em nosso meio, irmãos. Amém? Amém. Fernando, Deus te abençoe, que o Senhor Jesus Cristo possa fazer uma obra maravilhosa na sua vida e no seu coração, tá bom? Eu quero pedir para a Thaís colocar aí, por gentileza, Thaís, Deuteronômio capítulo 8, versículo 12 até o versículo 14. Deuteronômio 8, versículo 14. Irmãos, quando a gente está andando de carro numa rodovia, que a gente vê lá e está usando o telefone celular, e a gente vê lá o guarda policial, o que a gente faz, irmão? A gente, estou nem aí para esse guarda, eu vou chegar e vou continuar andando e não quero nem saber. É isso que a gente faz, irmão? Não. Sim ou não, irmãos? Não. A gente, o guarda lá, baixa lá, vai.
Quando a gente está sem cinto e vê lá o policial, o que a gente faz? Corre, já puxa o cinto, já coloca, todo mundo aí atrás está de cinto, coloca o cinto aí, não é isso? O que é isso daí, irmãos? Isso é um respeito, não é? Porque se eu chegar lá diante do guarda com o celular, sem cinto, se precisa ligar o farol na rodovia, eu não ligo, eu estou desrespeitando ele, eu não estou, eu estou pedindo. Então, quando eu abaixo, é um sinal de respeito. Quando eu coloco o cinto, é um sinal de respeito. Porque se eu chegar na cara dele, se eu chegar na presença do guarda lá, com o celular, eu estou chamando ele para briga, eu estou desrespeitando esse guarda. Então, irmãos, a Bíblia também fala alguma coisa do nosso relacionamento com Deus nesse sentido. Deuteronômio 8, versículo 12 e 14, a palavra de Deus diz assim: se eleve o teu coração, o 12, sim, Thaís, para não suceder que, havendo tu comido, e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, hoje não é gado e rebanho mais, é outra coisa, né, irmãos? E se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, do mundão, né? Lá dos vícios, tudo que não presta, das prostituições, da casa da servidão, até o 14 isso daí, né? Agora você pula para o 17. Então fala assim, guarda o teu coração. E aí ele fala o que mais? E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Próximo. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Então, vamos em rápidas palavras, o que nós estamos dizendo? Quando você sair lá da lona e Deus te colocar lá nas alturas, não diga no seu coração: olha, fui eu que fiz isso daí. Mas você vai se lembrar que é Deus que faz isso na sua vida. Agora, Deuteronômio 26 e versículo 1. Deuteronômio 26 e versículo 1. E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias. O que é primícia, irmão? Não é a sobra, é o primeiro, é o melhor. As primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto. É o 3. E irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais para dar-nos. O que é essa palavra aí, irmãos? Declaro, hoje declaro. Em outra versão fala assim: hoje eu reconheço. Então esta oferta que eu estou dando, que eu estou trazendo, é um reconhecimento de que tudo aquilo que eu tive, eu estou trazendo um pouquinho para o Senhor. Então, em outras palavras, quando eu estou telefonando e dirigindo meu carro, eu abaixo o telefone, eu escondo, que é errado, não era nem correto, não estou incentivando aqui ninguém a esconder, estou dizendo que nós fazemos isso. Mas quando eu vejo lá o guarda, que eu abaixo, eu estou respeitando o guarda, estou dizendo: olha, eu não posso desafiar o guarda. O que a palavra está dizendo? Quando eu trago as primícias para o Senhor, eu estou dando um sinal para Deus, que eu reconheço que foi Deus quem fez isso daí. Porque quando eu chego e falo: olha, foi a força do meu braço, não tenho satisfação para dar para ninguém, é isso mesmo que você está fazendo, irmão.
não tem satisfação. É a mesma coisa que chegar diante do guarda, eu falar, você não pensar que eu estou se ouvir enganado. É a mesma coisa que chegar diante do guarda, passar com o telefone e falar, não estou nem aí para você, seu guarda. Quando eu chego e falo assim, eu não tenho satisfação para dar para Deus, Deus, eu estou aqui, mas eu não tenho satisfação de dar nenhuma para dar ao Senhor. É a mesma situação. Então, quando eu respeito o guarda colocando cinto, eu estou respeitando ele. Quando eu compreendo o que Deus fez na minha vida, eu falo, eu preciso me humilhar diante de Deus, eu não posso desafiar a Deus, eu preciso dar um sinal, que eu reconheço que foi Deus que fez isso na minha vida, e eu vou participar um pouquinho. Então, irmãos, é isso que a Bíblia ensina para nós. A obra de Deus poderia sofrer menos se nós cumpríssemos mais a palavra de Deus, se nós desafiássemos menos ao Senhor nosso Deus. Essas pessoas aqui para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar então agora, apresentar todos esses pedidos, esse aniversário, essa programação, para que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado pelo teu grande amor e pela tua grande bondade, obrigado por essa noite abençoada, pela tua palavra, pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu amor para conosco. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Deus. Apresentamos ao Senhor, meu Deus, todos esses pedidos de oração. Essa pessoa chamada Magda, Senhor, meu Deus, Isaías que está internado, Senhor, a Carol, te apresentamos, meu Senhor, o Daniel, te apresentamos o Marco, Senhor, que está neste momento tão difícil da vida dele. Te apresentamos, Senhor, Isaías internado. Te apresentamos, meu Senhor, a irmã Dirce, Senhor. Te apresentamos, meu Deus, a irmã Dilma, Senhor, o Cleberson. Senhor, ajuda, meu Deus, essas necessidades, essas carências. Meu Deus, o irmão Valdinei que está guardando esse atendimento. Senhor, glorifica o teu nome. O Arnaldo na Vila Lopes, Vila Marcos, meu Senhor. Abençoa, meu Deus, o Orival. Senhor, ajuda em nome de Jesus os aniversariantes, a Márcia, o presbítero Paulo. Senhor, abençoa, meu Deus, a irmã Benedita, abençoa, Senhor, a irmã Fabiana. Ajuda, Senhor, o teu povo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, confirma a programação do trabalho, o teu povo que está ouvindo aqui a tua palavra, Senhor. Meu Deus, ela pode até doer, ela pode, Senhor, até mexer conosco, mas nós sabemos que é para o nosso bem, nós sabemos que é para a edificação das vidas, para a edificação da igreja, teu povo que está aqui, Senhor, o teu povo que está nos lares. Meu Deus, glorifica, Senhor, o teu nome e ajuda pelo teu favor. Confirma a programação do trabalho, sara a tua igreja. Deus, abençoa os corações, a necessidade de cada um, a carência de cada um, a dúvida de cada um. Livra-nos do mal, Senhor. Ajuda-nos a sermos praticantes da tua palavra e não ouvintes esquecidos. Senhor, confirma o trabalho desta noite, confirma a escola dominical, confirma a tua igreja, confirma, Deus, confirma, sara, dá a tua vitória, confirma a tua palavra com a tua presença, confirma a tua palavra guardando os corações, confirma a tua palavra, Senhor, guardando o teu povo, dando crescimento para a tua igreja. Deus, glorifica o teu nome, nós louvamos ao Senhor. O nosso descanso é no Senhor, é o Senhor que cuida da igreja, é o Senhor que faz uma obra maravilhosa. Deus Todo-Poderoso, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos adorar ao nosso Deus, vamos louvar ao Senhor e daqui a pouquinho nós já vamos encerrar o trabalho desta noite. Glória a Deus. Vida
de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos